Veja bem, São Clemente de Roma dizia que Jesus deu a sua vida para salvar a nossa vida e derramou o seu sangue para nos dar o seu sangue e nos dar uma vida nova. Você sabe o que significa sangue na Bíblia? Tem muita gente que às vezes, com todo respeito a outras denominações, mas que em uma interpretação muito carente de fundamento teológico, acaba dizendo, olha, não pode comer nada com sangue, não pode doar sangue, não pode fazer isso com sangue. Por quê? Porque na Bíblia, o sangue, no contexto hebraico, judeu, ele representava a vida. Porque se você perde o sangue, você perde a vida. E para o homem bíblico, lá do Gênesis, presta atenção que bonito isso. Eu sei que é um conceito profundo, mas é muito bonito. O homem entendia que a vida vinha através do sopro de Deus, ruar ou ruar do hebraico. Deus soprou. E aquele barro inanimado se tornou um ser humano, um homem. O primeiro homem, Adão. E quando Deus soprou sobre o homem, esse ruar entrou através da boca, do nariz, e foi para o sangue, para a corrente sanguínea do homem, para o homem bíblico. Então ele recebeu a vida de Deus em si. Que coisa linda, gente. E Jesus nos ensina que é justamente o sangue dele que vem para nos dar vida, que vem para nos curar. É tão gostoso e bonito e especial poder começar o acampamento rezando para a nossa cura interior a partir do sangue de Jesus. Gente, o sangue de Jesus cura, o sangue de Jesus liberta, o sangue de Jesus pode nos regenerar. Talvez você chegou nesse acampamento, filho, filha, tão cansado, cansada. Talvez você em casa está tão cansado, mas eu digo, às vezes não é só um cansaço físico, é um cansaço na alma. É um cansaço porque você não aguenta mais carregar o peso da sua família todo sozinho, sozinha. Talvez você está cansado porque você não aguenta mais ver os teus sonhos não se cumprirem. Talvez você está cansado, cansada porque você estava num relacionamento, apostou todas as suas fichas e o relacionamento simplesmente foi pelo ralo. Talvez você está triste hoje porque você está se debatendo diante de uma depressão, lutando para superar uma depressão, ou lutando para superar a perda de alguém, ou com um filho nas drogas, ou com alguém doente na sua casa, ou talvez você esteja enfrentando uma doença. Mas Jesus está te dizendo hoje, eu quero derramar sobre você o meu precioso sangue. Talvez você vivendo uma situação permeada pela ansiedade, amanhã eu vou falar mais isso na missa. O sangue de Jesus é a força que você precisa, que pode lavar sua mente. Você sabia que existe a metáfora do coração, né? A gente sempre fala, ai padre, eu estou com uma dor no coração. Mas o coração, ele é o órgão responsável por bombear o sangue, né? Falando mais uma vez de sangue. E sem o sangue sendo bombeado, passando pelo pulmão, depois indo para as outras áreas, a gente morre. E o sangue, ele leva as células boas, mas também leva as células não tão boas. Ele comunica para o nosso corpo tudo que está dentro da gente. É como se tivesse uma maratona, uma corrida de Fórmula 1 de sangue dentro da gente, subindo, descendo, subindo, descendo. Quando você está ansioso, o sangue fica mais assim, aquela agitação interior dentro de você. Talvez você precise hoje deixar Jesus lavar você com o sangue dele, precioso. Não lavar, mergulhar. Talvez você esteja tão pesado pelas coisas da vida, que você chegou aqui hoje, meu Deus do céu, não sei mais o que fazer. Mas o sangue de Jesus, filho, filha, pode curar você. E eu quero começar dizendo o seguinte, começar não, né? Desenvolver o conteúdo dizendo o seguinte, que onde Jesus derramou o sangue? Por mim e por você. Onde? Pode ser mais forte, na cruz. E o que Jesus estava vivendo na cruz? Rejeição, abandono, humilhação. E foi dali que ele derramou, que ele fez jorrar sobre mim e você o sangue precioso que nos cura. É tão bonito que muitas vezes Deus faz questão de viver o que eu e você estamos vivendo em Jesus, para dizer para nós que Ele entende o que nós estamos sentindo. Talvez você hoje que está se sentindo rejeitado, rejeitada. Jesus no auge da rejeição, na cruz pregado,
resolveu derramar o sangue dele para curar você da sua rejeição. Como disse São Clemente de Roma, a dor dele é a nossa cura. A vida dele, a morte dele é a nossa vida. O sangue dele derramado é o nosso sangue nos dando vida nova. É o sangue que vem para nos dar vida nova. Sabe, talvez você se sinta abandonado e dói, eu vou ser honesto, eu já quero começar rezando a partir desses dois sentimentos, rejeição e abandono. Dói ou não dói quando a gente se sente rejeitado e abandonado? Dói ou não dói? Às vezes, você talvez experienciou como Jesus crucificado, uma rejeição profunda. É tão triste quando a gente sente que as pessoas não nos aceitam como a gente é. Eu escrevi isso no livro Conquistando a Liberdade Interior. Às vezes a gente não se sente aceito como a gente é. Parece que a gente tem que estar sempre representando um personagem para agradar os outros. Parece que a gente tem sempre que dizer o que as pessoas querem ouvir. Parece que a gente tem que sempre estar no molde para ser aceito. Sobretudo nesse tempo. O molde da roupa perfeita, da aparência perfeita, do cabelo perfeito. Do carro. Ai, você não tem um emprego. Ai, você não tem dinheiro. Talvez você se sinta rejeitado dentro da sua família. Porque o teu irmão tem bens e você não tem. Porque o teu pai cobra você de uma coisa que o teu irmão conseguiu que você não conseguiu. E é tão difícil se sentir não aceito, rejeitado. Talvez você se sinta rejeitado como Jesus na cruz. Porque você não conseguiu passar naquele concurso. Porque você já tem determinada idade e não conquistou as suas coisas. Essa rejeição nos machuca, gente. Só que eu digo para você, talvez você viva o abandono, como a espiritualidade focolarina ensina, né? Espiritualidade de Jesus abandonado. Talvez você esteja como Jesus abandonado na cruz, olhando e dizendo, meu Deus, por que me abandonaste? Mas eu digo para você, no sangue de Jesus você pode encontrar cura. No sangue de Jesus você pode encontrar força para se levantar. No sangue de Jesus você pode encontrar cura para a rejeição, para o abandono. Mais uma vez eu digo, talvez você chegou aqui se sentindo pesado e com tantas perguntas sem respostas. Eu pregava ontem na quinta-feira de adoração e dizia como muitas vezes nós temos perguntas sem respostas. Como muitas vezes a gente olha e pergunta para Deus, Senhor, por quê? Por que aquela pessoa morreu? Por que o meu marido me abandonou? Por que o meu filho age assim? Por que eu não sou quem eu gostaria de ser? Às vezes existe um hiato, um buraco entre aquilo que a gente gostaria de ser e aquilo que a gente é. Mas eu digo para você, filho, filha, não pare na sua rejeição, talvez no abandono que você viveu, ou na ferida de rejeição que você traga, de coisas que você viveu na sua infância. De coisas que você viveu lá na sua casa com um pai difícil, com uma mãe difícil. Gente, eu acho tão bonito, eu gosto sempre de dar o meu testemunho e de ouvir o testemunho de outras pessoas. Hoje à tarde eu estava conversando com um grande amigo e ele me fez recordar do testemunho de um sacerdote que eu confesso que eu não tive a oportunidade de conversar ainda pessoalmente, mas que já pregou aqui na Canção Nova há muito tempo atrás. Que é o padre Fernando Gonçalves, fundador da comunidade Restauração lá de Joinville. Não sei se o diácono conhece, que é de Penha, conhece, né, diácono? Que é mesmo estado, Santa Catarina. Quem é que já ouviu a história do padre Fernando Gonçalves? Levanta a mão. Vou começar dizendo para você, o padre Fernando Gonçalves, ele é fundador de uma comunidade cristã, católica, óbvio, que trabalha com a restauração das famílias. Será que as famílias hoje precisam de restauração? Sim ou não? Ah não, né? Quase não tem adultério, quase não tem violência domiciliar, quase não tem problema de temperamento dentro de casa, né? Eu sei que você, esposa que está aqui, com aquele seu marido perfeito, que você chega lá, o café da manhã está pronto, louça lavada, banheiro arrumado, que na hora que ele tem que fazer o número 1, ele faz tudo assim dentro da privada, né? Não suja nada. Aquele marido perfeito. E isso que eu estou falando ainda é muito pequeno, às vezes, diante dos problemas, né? Às vezes você sofre tanto na tua família, esse padre é fundador de uma comunidade que trabalha com a restauração das famílias. Gente, o que eu admiro mais no processo de conversão é que Deus tem o poder de fazer as nossas feridas se tornarem os nossos maiores dons. São José de Anchieta dizia que cada ferida esconde uma missão.
Cada dor na alma esconde uma eleição de Deus. Porque o padre Fernando Gonçalves, veja bem, recém-nascido, ele foi abandonado pela mãe, abandonado pela sua mãe. Naquela época, existiam conventos nos quais as freiras recebiam os filhos, não é? E a mãe colocava a criança dentro de uma roda assim, do lado de fora, isso na década de 60, quando ele nasceu, rodava e a criança ia para o lado de dentro do muro e a mãe não podia ser vista, ela não queria ser vista, né? Mas as freiras acolhiam justamente para a mãe não abortar, não matar a criança. Então, por um lado, a mãe abandonou, mas só Deus sabe os motivos, né, dessa mãe, não vou julgar, nem quero que você julgue. Pelo menos a mãe não matou, ela quis que o filho vivesse de alguma forma, me entregou para aquelas freiras. E o filho, o padre Fernando Gonçalves, aliás, foi para aquele orfanato e foi criado ali, sem ter uma família. Claro que ele vivia ali com outros meninos. Com 13 anos ele foi procurar a mãe dele, descobriu que a mãe dele, a casa onde ela morava, ninguém sabia mais onde ela estava. Com 17 anos ele teve que sair do orfanato, porque era obrigatório por lei. E ele foi para onde? Para a antiga FEBEM. Aos 17 anos. E ele contando no testemunho que ele amarrava o lençol no pescoço, porque senão o pessoal puxava à noite. Morando com, desculpa o termo, mas com muitos delinquentes, pessoas que mataram, adolescentes ali, infratores. E ele fugiu com 17 anos, de lá da FEBEM, e ficou foragido. Veja bem, nunca tinha se envolvido com droga, com crime, e foi tido como foragido pela polícia. E foi foi pedir ajuda na casa de uma mulher que trabalhava no orfanato. Uma senhora que tinha perdido a filha com 12 anos. E ele morou ali, começou a morar ali. Primeira experiência de família que ele teve. Começou a trabalhar, depois de um tempo começou a namorar. E diz ele no testemunho que começou a comprar os móveis com a namorada para casar. Só que no meio disso ele começou a se entregar muito no grupo de jovens. E começou a sentir um chamado. E ele falou para Deus, mas Senhor, você está me chamando para ser padre? Eu não tive família, eu quero ter uma. E ele conversou com o padre foi orientando. E ele descobriu que Deus o chamava para ser padre mesmo. E ele terminou o namoro, entrou no seminário. E no dia que ele foi ordenado, Deus disse a ele contando no testemunho, meu filho, eu te chamei para ser padre porque eu não queria que você tivesse só uma família, eu queria que você tivesse muitas. E ele fundou uma comunidade para cuidar de famílias. E hoje trabalha na restauração de famílias. Vamos aplaudir isso, gente? Vamos aplaudir um sacerdote. Pode aplaudir com força. Me tocou muito esse testemunho, porque veja bem, esse homem tinha tudo, humanamente falando, para se tornar um revoltado. Tinha ou não tinha? Tinha tudo humanamente falando para se tornar um delinquente. Ele morou na FEBEM. Mas ele não deixou as feridas da história dele definirem quem ele era. Porque ele buscou refúgio no olhar amoroso do Pai. Ele não era um menino jogado. Ele era um filho de Deus. Ele é um filho de Deus. E mesmo nessa circunstância trágica, ele se tornou um sacerdote, fundador de comunidade. Talvez você também tenha suas rejeições. Talvez menores que a do padre Fernando, ou maiores, seus abandonos na vida. Mas filho, filha, não pare na sua dor, não pare no seu sofrimento. Eu vou falar bastante sobre isso nas missas. Não seja vitimista. Gente, nessa cultura que a gente vive moderna, do politicamente correto, o que eu tenho encontrado são pessoas vitimistas. Tudo dói demais, né? É um mimimi. Estou falando isso aqui sem qualquer ideologia, estou falando do ponto de vista relacional mesmo. Tudo dói muito. Tudo, nossa, esses dias falou de mim, né? Fulano falou de mim. Eu fico admirado, eu dizia no programa essa semana, que tem gente que fala em mim, chega em mim e fala assim, padre, está todo mundo falando de mim sempre. Esses dias eu falei para uma pessoa, você tem um espírito de importância, né? Você acha que ninguém tem mais nada para fazer, só tem você, né? É um espírito de importância. Todo mundo fala em mim. Eu falo, vai para lá, minha filha. O povo tem mais o que fazer. Ainda mais depois que inventaram isso aqui, ninguém está falando de você, não. Eles estão vendo o que está acontecendo na rede social. Né? Estão conectando, mandando WhatsApp. Ai, que dor, padre.
Deus não age em quem é vitimista. Deus não cura quem fica se sentindo coitadinho. Esse padre tinha tudo para ser um coitadinho, mas eu gosto de contar esse testemunho porque é um testemunho de ressurreição. E veja bem, o homem que foi abandonado pela família se tornou quem cura a família, quem cuida de família. Eu nunca conversei com o padre, mas já manifesto aqui publicamente a minha admiração. Eu era seminarista quando ele vinha, eu estava em Palmas, né? Ele vinha muito para cá. Manifesta a minha admiração, porque o homem transformou a sua dor em amor, a sua ferida em cura, a sua cruz em ressurreição. Isso é viver Páscoa. Isso é viver a Páscoa, a espiritualidade pascal. E cura interior é um caminho pascal, como disse o Papa Bento XVI, que não existe cura sem você viver as etapas da Páscoa. A agonia, a paixão, a cruz, a morte e a ressurreição. E às vezes é uma morte a gente ter que olhar para dentro de nós e perceber os abandonos, as rejeições, que às vezes em nome da nossa vaidade e orgulho a gente cria uma imagem, uma autoimagem onipotente, um ego inflado, achando que somos o centro do mundo. Alto lá, passa pela cruz de ter que se esvaziar e reconhecer as suas feridas e deixa o sangue de Jesus te lavar. Mas veja bem, é preciso deixar, como eu disse no início, no começo, o verbo deixar, é preciso conjugar esse verbo. O padre não sabia quem era a mãe, não sabe até hoje. Não sei se descobriu, né? Até onde eu assisti o testemunho, não sabia. Não soube quem era o pai, mas ele descobriu que mesmo sem saber quem é a mãe e o pai, ele sabia que ele tem um pai. E que esse pai nunca o abandonou. E que na força desse amor do pai, que é Deus, ele podia se levantar. Filho, filha, não tenha dó de você mesmo, deixe o que precisa ser deixado. Fique em pé agora, nós vamos rezar, pedindo esse banho de regeneração através do sangue de Jesus. Mas eu quero contar para você uma metáfora, que no meu ponto de vista é terapêutica. Para dizer que para sermos curados, nós precisamos deixar diante de Deus aquilo que pesa dentro de nós, aquilo do qual a gente não quer se desapegar. E às vezes, presta atenção, a gente acaba se apegando nas nossas feridas. A gente acaba segurando, não, padre, me rejeitaram. Deixa isso, deixa Deus te curar, atravessa, vive a Páscoa, a passagem. Essa metáfora conta a história de um menino que era doido por castanhas. Eu também sou doido por castanhas. Foi por isso que eu cresci. Comi muita castanha e muito feijão. E o menino tinha um pote que a avó trouxe para ele, cheio de castanhas. A avó era paraense, trouxe castanhas do Pará. Veio visitá-lo. E ele doido de vontade de comer castanha. Mas ele era criança, então ele não tinha tanta noção. Ele chegou com uma vontade, abriu o pote, colocou a mãozinha dentro do pote, encheu de castanha e tentava tirar. Só que a mão inchada de castanha, a boca do pote era pequena, não saía. E ele ficava... E a mãe só olhando, né? A mãe é uma senhora muito sábia, muito cristã. Mãe, eu quero castanha. E ficou, depois de uns 10 minutos de agonia, a mãe assistindo. Se fosse hoje em dia, já tinha feito um vídeo, já tinha postado, né? A mãe falou, meu filho, larga a castanha. Mãe, mas eu quero castanha. Filho, mas para você ter castanha, a castanha, você precisa largar a castanha. Mãe, eu não estou entendendo. Para eu ter a castanha, eu tenho que largar a castanha. Não vou largar. E ficou. Bateu, suando o menino. Passaram-se mais 10 minutos. A mãe dizendo, filho, larga a castanha. Mãe, eu quero a castanha. Como é que eu vou largar a castanha? Eu estou com fome, a avó trouxe para mim. E foi. Mais 10 minutos, depois de meia hora. A mãe disse, filho, larga a castanha. E o menino cansado, exausto ali, exaurido, né, imagina. Jogou aquela castanha e falou, não quero mais. A mãe pegou o potinho. Simplesmente, uma criança não tinha discernimento para isso, né? Simplesmente virou o potinho assim em cima da mesa. E o dobro de castanhas do que o que ele queria ficaram ali diante dele para ele poder comer. E a mãe, muito sabiamente, sentou com aquela criança e disse, filho, às vezes para ter o que a gente quer, a gente precisa deixar, se desapegar, deixar no passado o que pertence ao passado. Às vezes para você realizar um sonho, você tem que deixar um sonho nas mãos de Deus. É como uma poupança, você deixa ali rendendo, para na hora certa você sacar aquilo ali, com os juros, a correção que é necessária, monetária.
E às vezes na vida da gente é assim também. Talvez você está com essa mão dentro do pote aí, cansado de mexer isso aí. Deus está dizendo: filho, solta essa castanha, deixa comigo o pote, eu vou derramar sobre a mesa, sobre o altar da tua história, do tempo, as castanhas necessárias no tempo certo. Se desapega, deixa. O que você, filho, filha, precisa deixar agora diante de Deus? Talvez você esteja apegado até aos sofrimentos, às dores, às mágoas. Padre, mas aquela pessoa fez isso comigo. Padre, mas aquele homem me traiu. Padre, mas aquela pessoa me humilhou. Deixa diante de Deus. Padre, eu tenho um sonho que eu não realizei. Entrega para Deus. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavada por teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavada por teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Canta, meu irmão, canta conosco. Teu sangue cura com amor, tem poder para curar-me. Com toda a sua voz, com toda a sua fé, canta. Teu sangue Cura, Senhor. cura com Teu amor, sangue cura com amor. tem poder Teu sangue tem para poder curar-me. para curar-me. Ergue teu braço para o céu, fecha os teus olhos e pede ao Senhor. Nesta noite, Senhor, nós estamos te pedindo que o teu sangue seja derramado sobre este lugar, sobre cada um de nós, nossas famílias, nosso país, nossos amigos, nossos irmãos. Cremos e esperamos. Cura-nos, Senhor, tu tens poder. Teu sangue Cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para Curar-me. Deixa o céu ouvir a tua voz, ver tua fé. Teu sangue Cura, Senhor. Teu sangue cura
Olha para essa cruz, meu irmão, agora. Relembra o que está escrito no Evangelho. No alto do Calvário, ele foi crucificado entre dois malfeitores. Derramou todo o seu sangue por amor a mim e a você. Se coloca aos pés da cruz de Cristo, como estava Maria, João. Usando a tua imaginação, abraça essa cruz e deixa que o sangue de Cristo goteje sobre você, sobre suas enfermidades, sobre suas dores, sobre seus sofrimentos, sobre tudo aquilo que existe na sua vida que precisa de cura, libertação, salvação. Amém, Senhor. Obrigado.